Fala galerinha, olha só, antes de eu falar pra você quais foram os livros que me ajudaram a ganhar mais de R$ 1.000.000, eu quero te contar uma história sobre mim que talvez você ainda não conheça e vai te fazer entender melhor alguns dos meus motivos para levar tão em conta tudo que eu encontrei nesses livros aqui. São poucos livros, mas livros que, se você colocar em prática, com certeza pode mudar completamente o rumo aí das suas decisões, do seu futuro e tudo. Mas deixa eu te contar uma coisinha simples e rápida. Eu nasci em Salinas, né, Minas Gerais, interior de Minas. Com 17 anos eu me mudei para Montes Claros. Eu sou a filha mais nova de 3 filhos. Quando eu era bem pequena, meus pais se separaram e a maior parte da vida eu fui criada pela minha mãe. E o meu pai mais ausente, morando em outras cidades, ele mudou para um outro país. Então, aí aquela ausência do meu pai deixava minha mãe ainda mais sobrecarregada de muito trabalho. Ela tinha a empresa dela, os negócios dela, ela tinha 3 filhos pequenos. E toda aquela correria fazia minha mãe ser mais ausente, né? Porque ela tinha que trabalhar. Trabalhar não era assim um capricho, não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho 3 filhos. E aquela correria, aquela forma de viver, algumas coisas, por exemplo, eu lembro de passar alguns natais que a gente chegava atrasado na ceia de Natal porque ela estava trabalhando, aniversário meu, ela estava trabalhando, várias coisas assim, minha mãe estava trabalhando. E eu lembro que essa ausência me machucava. E eu sabia que não era por mal, era por necessidade. Tinha que trabalhar, sabe? Essa era a forma de deixar as coisas manterem. Era a forma dela amar a gente, né? Ela falava, eu trabalho para dar o melhor para vocês, a melhor educação, as melhores condições. E enfim, minha mãe sempre fez o melhor por nós 3. E quando eu tinha 17 anos, eu me mudei de Salinas para Montes Claros para fazer pré-vestibular para a faculdade de medicina. Quando eu cheguei lá, minha mãe, mais uma vez, teve uma super despesa, né? Porque ela começou a pagar aluguel de um apartamento, começou a pagar cursinho, transporte, alimentação, todas essas coisas. E minha mãe me dava R$ 60 por semana, né? Além de pagar todas as minhas despesas, me dava R$ 60 por semana. E eu tinha que me virar com tudo aquilo ali, né? Tinha que dar conta dos meus estudos. Eu saía de casa às 7 da manhã, voltava às 10 da noite. Nos intervalos que eu tinha das aulas, dos cursos, eu ficava no cursinho fazendo exercício, estudando e tal, porque não dava pra voltar pra casa, não era eficiente voltar pra casa. Um ou 2 dias da semana eu me dava o direito de ir em casa, tomar um banho no final do dia e voltar para as aulas à noite, mas na maior parte do tempo, 90% do tempo, eu saía às 7 e voltava às 10. Eu cheguei em Montes Claros em fevereiro de 2012. Em agosto, 20 de agosto de 2012, eu comecei a namorar com Cláudia, que é o meu marido hoje, né? E naquela época, ele estava terminando a faculdade de Direito, era concursado pela Caixa e tinha passado em um concurso do Tribunal Federal lá de Minas, e ele tinha sido chamado para esse concurso, e aí ele mudou pouco tempo depois, ele mudou de cidade e a gente começou naquela rotina de namorar à distância, eu morando em Montes Claros, ele morando a 300 quilômetros de distância. E a gente começou a questionar assim, poxa vida, será que quando a gente casar a gente vai ficar nessa distância, né? Porque eu tinha meus planos profissionais lá com a medicina, ele tinha os planos dele lá com o concurso, e em algum momento eu comecei a me questionar se o estilo de vida que aquela profissão exigia era o que eu realmente queria. Porque eu pensava assim, poxa, minha mãe, ela foi tão ausente, eu não queria ser uma filha ausente naquela fase da minha vida, porque eu queria ter condições de, independente de onde eu estivesse morando, pudesse ver minha mãe a cada mês ou a cada 2 meses. Não esse negócio, sabe? Pra mim sempre foi uma loucura esse negócio de ficar 1 ano sem visitar meus pais, 2 anos sem visitar meus pais, ou tirar férias uma vez por ano e só uma vez por ano poder encontrar minha família. Isso doía em mim, me maltratava, sabe? E eu lembro um dia, nossa, eu fico até emocionada de lembrar disso. Eu lembro um dia que eu tava no cursinho, e quando nos intervalos, eu estudava no terceiro andar, se eu não me engano, né? E nos intervalos, antes das aulas começarem, quando eu já tinha lanchado e tudo, eu sentava na escada e ficava pensando na vida, fazendo alguns planos. E teve um desses dias que eu pensei assim, Senhor, sério mesmo que a vida é assim, sabe? Sério mesmo que a maior parte do nosso tempo a gente tem que estar 100% ali no trabalho, na correria disso, na correria daquilo?
Hoje é terça-feira, talvez eu poderia estar terça-feira, 9 horas da manhã, tomando um café com a minha mãe, ou à noite fazendo alguma coisa com a minha família, com os meus irmãos. Por que que a gente tem que se divertir, que a gente tem que ter qualidade de vida só fim de semana? Eu não sei se eu quero isso pra mim. E é doído quando você tem planos, sabe? Quando você tá investindo dinheiro, tempo em planos, porque os meus planos estavam naquele pré-vestibular, estavam naquela faculdade. Mas teve um momento que eu comecei a me questionar e pensar, sério que é isso mesmo que eu quero pra vida? Eu vi os meus professores que já eram médicos, alguns estavam na faculdade de medicina, e eu pensava, eu não quero essa vida, não quero essa vida corrida, não quero essa vida desse jeito. Eu sei que existem ciclos na nossa vida, né? E é um ciclo extremamente corrido, mas mesmo depois do ciclo do estudo, da residência, eu queria algo que me desse mais liberdade, eu queria algo que me permitisse ser uma filha presente, ser uma mãe presente quando eu tivesse meus filhos. E naquele momento, com as referências que eu tinha, tudo aquilo começou a entrar em conflito. E foi aí, em 2013, eu tinha ouvido falar de um modelo chamado marketing de rede. Eu comecei a acompanhar pessoas que trabalhavam com esse modelo de negócio. Eu era muito insegura, muito tímida, eu não me sentia capaz para muita coisa. Mas lá em 2015, eu já tinha 20 anos, eu nunca tinha trabalhado. Olha só, eu nunca tinha trabalhado. Eu era sustentado pela minha mãe, eu ganhava R$60 por semana e eu pensava assim, meu Deus, e se a minha mãe precisar de mim nessa altura da vida e ao invés de poder ajudar, apesar de não poder ajudar, eu ainda depender dela, sabe? Eu não quero isso pra mim, mas eu preciso fazer alguma coisa pra mudar isso. Eu comecei a conversar com o Cláudio, eu falava com ele, amor, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso ter uma fonte de renda. E ele falava comigo, a gente vai casar daqui. Eu falei, a gente só vai casar quando eu conseguir me sustentar. E eu consigo até me sustentar com pouco, se eu ganhar aí um salário e pouco e tal, eu já consigo viver bem, mas esse negócio de ser dependente, eu tenho 20 anos, eu nunca trabalhei, eu preciso ter uma fonte de renda. Mas, gente, eu saía de casa às 7 da manhã, eu voltava às 10 da noite. Com o que eu ia conciliar? Com o que eu ia conciliar? Parecia tudo muito difícil, mas aí eu decidi pesquisar, decidi buscar, e eu lembrei que em 2013 uma moça tinha mostrado pra mim esse modelo de negócio do marketing de rede, e ela tava com a vida completamente mudada, ela tava vivendo uma vida que eu via ela com tempo de qualidade com os pais, com as irmãs, e aquilo começou a me chamar a atenção. Eu falei, acho que eu posso viver algo parecido, eu acho que se eu ir por esse caminho, eu posso ter muito mais das coisas que eu quero do que por esse outro caminho. E enfim, eu procurei aquele casal, né, e entendi melhor sobre o marketing de rede e me associei a uma empresa de marketing de rede. Mas o que fez total diferença não foi só me associar a uma ferramenta tão grande, foi porque eu comecei a estudar, eu comecei a investir na minha mente. Eu sabia que eu não tinha experiência nenhuma, que eu não tinha muita coisa a agregar àquele negócio. Aquele negócio tinha 1 milhão de possibilidades para mim, mas eu precisava me desenvolver. E durante muito tempo eu coloquei um foco enorme no meu desenvolvimento pessoal. Eu comecei a estudar, eu comecei a ler livros, porque eu queria de verdade mudar de vida, eu queria ter liberdade financeira. Quando eu li esse livro aqui, ó, chamado Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas uma das coisas que ele falou assim, a riqueza não é medido pela quantidade de dinheiro que você tem, mas pelo tempo que você consegue sobreviver sem ganhar nada de dinheiro. Então você precisa ter alguma coisa que te permita construir liberdade financeira, você precisa ter saúde financeira e você precisa também trabalhar com algo que não exija a sua presença para que seja escalonável. Se algo depender da sua presença, seu dia é limitado, seu dia tem 24 horas. Então, se algo depender da sua presença para funcionar, você vai conseguir ali trabalhar 12 horas por dia. Mas e se você tiver um negócio que enquanto você dorme ele continua funcionando? E se ele funcionar 24 horas por mês? E se ele funcionar 365 dias por ano? E nesse período você poder descansar, você poder viajar, você poder de verdade construir sua liberdade financeira. Gente, quando eu comecei a ler esse livro sobre negócios, sobre finanças, sobre liberdade, sobre tudo isso,
eu comecei a pensar assim, eu tenho 20 anos hoje. Se eu começar agora a me dedicar a algo que tem possibilidades tão grandes, daqui 5 anos eu posso ter uma liberdade financeira que me dê condições de morar em qualquer lugar, que me dê condições de morar na mesma cidade que o meu marido, porque a gente queria se casar, naquela época a gente namorava, a gente não tinha dinheiro para se casar e a gente não tinha nem condições de falar assim, ó, a gente vai morar na mesma cidade, porque ele era concursado, eu tinha outros planos e enfim, sabe? E as coisas ficavam se batendo, mas eu comecei a ler e dentro desses livros eu comecei a mudar minha mentalidade. Então esse aqui foi um dos livros que mudou a minha mentalidade sobre liberdade. Esse livro me mostrou que existia sim a possibilidade de você ser dono de um grande negócio, um investidor e ter mais qualidade de vida e mais liberdade de tempo. Acima de tudo, eu poderia, através do marketing de rede, ter um negócio escalonável. Uma coisa que eu aprendi nesse livro. É melhor você ganhar 1% de 100 pessoas do que 1000% de uma pessoa. Se você trabalha em um negócio que tem uma plataforma, que é global, que é escalável, você consegue de casa construir um império. Era tudo que eu queria. Eu pensei, daqui com tantos anos que eu tiver filhos e tal, eu vou poder estar lá com um monte de filho trabalhando dentro de casa. E eu vou poder... Nossa, não existe limite, não existe alguém para determinar. Ó, até aqui você cresce, a partir daqui não existe teto, né? E aí eu comecei a levar muito em consideração tudo que eu aprendi nesse livro aqui. Com certeza foi um dos livros que salvou aí a minha vida financeira e as minhas decisões. Esse livro aqui, gente, Mentalidade, de Pablo Paucar, na verdade eu ouvi esse livro em áudio. E esse livro me fez entender que às vezes a gente pede tanto a Deus, né, para mudar nossa situação, para mudar nossas condições, para nos dar oportunidades melhores, mas as grandes mudanças, elas acontecem não em um estralar de dedos ou não em um milagre repentino, elas acontecem em decisões diárias. Mesmo quando você tá tendo alguma dificuldade ou você não tá tão animado ou tão motivado para fazer alguma coisa, mas você saber exatamente o porquê e o pra que você está fazendo. Nada supera a persistência. Não é possível você ter resultados diferentes se você não melhorar quem você é. Se você não melhorar a qualidade do conteúdo que tem na sua mente. As pessoas que têm resultados melhores do que os seus, digamos assim, talvez elas tenham informações melhores do que as suas, informações práticas, né? Na prática, não só na filosofia. Então esse livro aqui, ó, Mentalidade, trouxe pra mim muita força mental, sabe? Então em um dia que nada dava certo, isso não era um motivo pra mim pra desistir. Eu tinha certeza que eu tava na direção correta. E isso fazia tudo valer a pena. Outro livro foram esses dois livros aqui, ó, Geração de Valor 1, Geração de Valor 2, Flávio Augusto da Silva. Eu sou muito grata a esse cara, porque tudo que eu li nesses livros me deu coragem, sabe? Me deu coragem diária, parece que era uma dose de coragem todos os dias que eu li esse livro, e eu falava, Senhor, por que que ninguém nunca me contou isso? Por que que ninguém nunca me ensinou a pensar assim? Por que que ninguém nunca me ensinou a olhar para o sistema, para essa formatação de eu tenho que crescer, eu sou obrigada a fazer uma faculdade para ter um bom emprego, para depois me aposentar com 60 e tantos anos, pelo INSS morrer. Nossa, a vida pode ser mais do que isso. Por que que ninguém nunca me falou isso? E quando eu comecei a ler esse livro, foi uma virada de chave tão surreal que ele realmente transformou completamente a minha vida. E o último foi esse aqui, ó, O Segredo dos Casais Inteligentes. Desde quando eu comecei a trabalhar, desde quando eu comecei construir, né, uma mentalidade diferente, eu entendi que se em um casamento eu e meu marido seríamos a gente precisava estar alinhado, a gente precisava andar de mãos dadas na mesma direção, não em direções contrárias. E tudo que eu aprendi, a gente conversava, e tudo que era assim transformador para mim, se eu fazia um curso, ele fazia também, a gente estava crescendo junto, progredindo junto. Assim, a gente impedia que um freasse o outro, que um ficasse, gente, será que ela não tá viajando? A gente tava ali na mesma vibe, né? Os dois com sede de mudança, compreendendo coisas que as pessoas nunca tinham falado pra gente. E enfim, pra resumir esse livro,
eu quero que você entenda o seguinte: talvez muitas das pessoas que você já conheça, ou até você mesmo, já tenha lido esses livros aqui, né, que eu mostrei pra vocês: Mentalidade, Pai Rico, Pai Pobre, Geração de Valor e Gustavo Cerbasi, O Segredo dos Casais Inteligentes, né? Mas a filosofia, ela nos norteia, ela só não faz a nossa parte. A filosofia, ela te dá uma direção muito concreta. Isso aqui, gente, um livro desse aqui, ó, é um conhecimento tão precioso, porque esse cara, ele já viveu coisas que talvez eu nunca vou viver. Ele aprendeu coisas na prática que eu aprendi na leitura. E isso tem muito valor, mas o maior valor de tudo é quando você decide fazer o certo durante o tempo certo. Eu queria, através do marketing de rede, ter uma renda extra. Depois de 3 anos, eu já tinha ganhado mais de R$1 milhão. Porque eu aprendi que no reino de Deus as coisas começam pequenas, mas elas não ficam pequenas. Você pode pegar uma semente bem pequena ali para plantar um pé de manga. E quando você plantar, depois de um tempo, vai dar tanta manga. E não tem como você falar para aquela semente: ó, não precisa dar mais manga, não precisa crescer mais, porque já tem muito, já tá aí abarrotado o chão de tanta manga. É da natureza, de tudo que vem de Deus. Faz parte da nossa natureza crescer, sabe? E eu desejo que você entenda o que é importante para você. Para mim, quando eu falo de ganhar R$1 milhão, quando eu falo de ter liberdade, não tô falando de dinheiro, só de dinheiro, porque o dinheiro só, ele não faz nada por ninguém, nem bem nem mal. Mas essa escolha que eu fiz, isso significa para mim presença, sabe? Por ter mais liberdade, eu posso ser mais presente. Eu posso, como foi há pouco tempo o aniversário da minha mãe, né? Eu fui de surpresa mais de 1000 quilômetros, passei 2 semanas com ela, a cada 2 meses eu tô lá. Eu busco estar sempre presente em datas comemorativas, de aniversário, de tudo. E o meu trabalho me permite isso. Não é o meu trabalho, é a forma como eu decidi viver me permite isso. Eu quero poder, em uma terça-feira à tarde, 5 horas da tarde, fazer um bolo de chocolate com os meus filhos, assistir um filme, brincar em casa. E eu não quero ter a obrigação de estar dentro de um trabalho, de estar dentro de obrigatoriamente. Eu posso optar por isso, mas aquela obrigação tira a minha paz, sabe? E eu fiz tudo isso aqui para vocês entenderem um pouco dessa minha escolha, sabe? Fez muita diferença na minha vida. Eu sou muito grata a Deus por ter me conduzido, por ter me sustentado, me protegido até aqui e por ter aberto os meus olhos para tantas possibilidades que existem aí à nossa frente. E é só você fazer a sua parte que as coisas acontecem. O sucesso, ele não acontece por acaso e não é uma ausência de fracasso, né? O sucesso é uma sucessão de fracassos na direção certa. Então, alimenta sua mente, leia bons livros, pratique o que você aprendeu, mas não é só fazer o certo, é fazer o certo durante o tempo certo, tá bom? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus.